Olá, aluno! Na aula passada, nós conversamos sobre solubilidade e fatores que afetam essa solubilidade, né? Hoje nós iremos ver um pouco sobre propriedade das soluções. O nosso sumário, que nós iremos ver exemplos de soluções, né? Mudança de energia e formação de soluções, formação de solução, espontaneidade e desordem, formação de solução e reações químicas e formas de expressar a concentração. Alguns exemplos, né, de soluções. Você observa aqui que você tem aqui vários estados de soluções, gasosa, líquida e sólida, né? Aí você observa o quê? O solvente e o soluto. O solvente gás, o solvente soluto, né? E você tem como exemplo o ar. No líquido, né? Você tem 3 exemplos de solução líquida. Significa o quê? Que o solvente, né? Ele é líquido, o sólido é um gás e você tem como exemplo o oxigênio na água. Um outro exemplo, né? Solvente líquido, soluto líquido, aí você tem o quê? Álcool na água. Líquido, né? Líquido, o solvente e o soluto sólido. Então você tem sal na água, né? Só para vocês observarem, né, que a formação da solução, ela pode ter interação de vários tipos, né, de estados, né, da matéria, né, para formar a própria solução. Se eu tenho uma solução sólida, eu tenho a interação de quem? De um solvente sólido com um soluto gás, que você vai ter o quê? O hidrogênio no paládio. Quando você tem um sólido, né? Um sólido, que é o solvente, e um soluto, que é o líquido, mercúrio na prata, né? E o sólido, né? Que é uma solução, você tem o solvente, que é sólido, o soluto, que também é sólido, você tem o quê? A prata no ouro, né? Então, aqui tem vários tipos diferentes do que significa a solução. Aí, veja só, com relação à própria natureza do soluto, né? Elas são classificadas em 2 tipos, soluções iônicas, né? Que nós podemos chamar eletrolíticas, e as soluções moleculares, que são as não eletrolíticas. E as que são soluções iônicas são aquelas em que o soluto é um composto iônico, né? Um exemplo, a água mais o sal de cozinha, né? Que a gente já viu vários exemplos anteriores de como ele se comporta na água. E nós temos também a molecular, que é o quê? São aquelas em que o soluto é um composto molecular, a água mais o açúcar, né? Então, o açúcar é um composto molecular, que também se dissolve em água. Uma observação bem interessante, né? Os ácidos são compostos moleculares que em água originam uma solução que eletrolítica, né? Os compostos orgânicos, né, que são ácidos, eles podem se dissolver, né, numa solução e pode ser também uma solução eletrólica. Um exemplo, né, nessa figura, você observa, né, que você tem o quê? A solubilidade de composto orgânico na água. Você tem um composto orgânico, né? Aí você observa, né, que aqui você tem vários sistemas, né, OH, né, que ele vai facilitar a solubilidade na própria água. Agora, a solubilidade dos compostos iônicos em água, né? Também eu mostrei um exemplo bem parecido, né, para vocês, que você tem aqui o cloreto de sódio, ele se dissocia em íons, né? E o íon sódio ele fica solvatado com a água e o íon cloro ele fica solvatado com a água também. Aí veja só, o que acontece, né, para ocorrer essa solubilização, né? Mudanças de energia e formação da própria solução.
Observe bem, né? Aqui você tem 3 fases de energia. A separação das moléculas do soluto, você vai ter um tipo de energia, um tipo de ΔH. A separação das moléculas do solvente, você também vai ter um tipo de ΔH. E a interação do soluto com o solvente, você também vai ter uma outra formação, né? Que nós chamamos de ΔH3. Então, cada molécula, né, cada átomo, ele tem uma energia interna, né? E ela vai se comportar diferente na medida que você altera, né, a sua molécula. Aí é que você tem aqui, né, a definição da variação de entalpia no processo de solução. Por exemplo, o ΔH de solução, você vai ter o quê? O ΔH, né, dos 3 exemplos, o ΔH do soluto, o ΔH do solvente e o ΔH do soluto com o solvente, né? Porque essas energias elas são modificadas. O ΔH da solução pode tanto ser positivo como negativo, dependendo das forças intermoleculares. Então, quando eu pego uma molécula e dissolvo ela num solvente, né? Então ela pode se comportar de maneiras diferentes. Um exemplo bem simples, né? Você tem aqui, para você visualizar melhor, né? Você tem aqui o ΔH, né? Que é a entalpia da separação da molécula do soluto. Nesse outro exemplo, você tem o ΔH da separação das moléculas do solvente. E aqui você tem a interação dos dois, que é o ΔH3, né? A entalpia 3. Que é a formação das interações soluto com o solvente, a mistura entre elas. Então, vai ocorrer uma modificação desses ΔH, né, na medida que eles são misturados. Dando seguimento, né, à mudança de energia e formação da solução, né, a quebra de forças intermoleculares é sempre endotérmica, né, então, como ela é endotérmica, o que significa? Ela está absorvendo energia, né? Isso vai depender do tipo de substância. A formação de forças intermoleculares atrativas é sempre o quê? Exotérmica. Isso significa que há uma liberação de energia. Isso significa o quê? Que ele sendo endotérmico, o ΔH vai ser o quê? Positivo ou negativo, né? Ele vai ser o quê? Positivo. Quando ocorre, né, quando as forças intermoleculares elas forem exotérmicas, o que vai acontecer com o ΔH? Com a entalpia, ela vai ser o quê? Negativa, porque está ocorrendo o quê? Uma liberação de energia. Aí, para determinarmos se o ΔH de dissolução é positivo ou negativo, consideramos os comprimentos de todas as interações soluto-soluto e soluto-solvente. O ΔH do solvente e o ΔH do soluto são ambos o quê? Positivo. O ΔH, né, da interação soluto-solvente é sempre o quê? Negativo. É possível termos tanto ΔH, interações soluto-solvente maior do que ΔH1 mais ΔH2, né, que é o soluto solvente, quanto ΔH3 menor do que a variação de energia do soluto, né, mais a variação de energia do próprio solvente. Isso vai depender do tipo de quê? Da substância, para ela ser negativa ou positiva. Observe bem, o hidróxido de sódio adicionado à água, ele tem o que? ΔH dissolvido de menos 44,48 kJ por mol. O nitrato de amônia adicionado à água, ele já tem o que? Uma entalpia de 26,4 kJ por mol. Isso significa o quê? Que o hidróxido de sódio, quando ele é dissolvido na água, né, ele vai ter um comportamento o quê? Exotérmico, né? Então você observa pelo sinal do ΔH. No nitrato de prata, né, no nitrato de amônia já ocorre diferente, né? Ele já vai ter um ΔH positivo. Isso significa que ele é o quê? A dissolução dele é o quê? Endotérmica.
Uma regra bem interessante, né, que é muito utilizada e que a gente vê desde os primórdios, né, quando a gente começa a estudar química, né, ou então ciências, né, que ela é uma regra bastante fatal, né, na própria dissolução. Os solventes polares dissolvem solutos polares. Os solventes apolares dissolvem solutos apolares. Por quê? Vamos lá. Se o ΔH de dissolução é demasiadamente endotérmico, não haverá a formação de uma solução. Se o cloreto de sódio em gasolina, as forças íon dipolo são fracas, uma vez que a gasolina é apolar, consequentemente as forças íon dipolo não são compensadas pela separação de íons. Esse exemplo, por que ele está dando esse exemplo? Você tem um cloreto de sódio em água, né? O cloreto de sódio, ele é o quê? Polar. A gasolina é o quê? Polar. Então, ela não consegue se dissolver em água. Por quê? Por causa das forças intermoleculares que ocorrem, né, entre a gasolina, né, e a do cloreto de sódio. A interação intermolecular que ocorre com a gasolina, né, com as moléculas de gasolina, ela vai ser o quê? Forças de Van der Waals. Então, ela já vai impedir com que se misture, né, com o cloreto de sódio, que ocorre o quê? Interação, o quê? Íon dipolo, né, na própria solução, que é outra força de Van der Waals. Ou seja, desculpa, que é a interação entre íon e dipolo, que é outra força intermolecular. A água em octano, a água tem ligações de hidrogênio fortes, não há forças atrativas entre a água e o octano para compensar as ligações de hidrogênio. Observe bem, o octano ele tem 8 moléculas de carbono, né? Então isso significa que ele não vai ter uma facilidade muito grande, né, por ser uma molécula bem maior, né? Ele não vai ter uma facilidade muito grande de se dissolver na própria água. Um processo espontâneo ocorre sem a intervenção externa. Por exemplo, né, se eu pego um soluto e coloco para dissolver no solvente, né, ele vai ocorrer, né, a sua dissolução espontaneamente, né, naturalmente, sem precisar de uma intervenção externa. Por exemplo, aumento de temperatura, né, ou então a intervenção da pressão no próprio sistema. Então, ele vai ocorrer espontaneamente, né, nesse sentido. Quando a energia do sistema diminui, aí, por exemplo, deixar um livro cair e permitir que ele caia para uma energia potencial mais baixa, o processo também é espontâneo, né? Então, ele está querendo dizer o quê? Como a energia do sistema ela diminui, né? Então, significa que ela está ocorrendo espontaneamente na própria solução. Alguns processos espontâneos não envolvem a variação do sistema para um estado de energia mais baixo. Por exemplo, uma reação endotérmica, né? Então, assim, o processo de espontaneidade, né, numa reação endotérmica, ela ocorre também em baixas temperaturas, em baixas energias. Se o processo leva a um maior estado de desordem, então o processo é o quê? Também é espontâneo. Por exemplo, né, o que significa desordem? Seria entropia, né? Se essa entropia ela é maior entre as moléculas, né, então isso significa que isso aumenta, né, a possibilidade de ocorrer a solubilidade. Por exemplo, uma mistura de tetacloreto de carbono, né, e hexano é menos ordenada do que os dois líquidos separados, né? Então, o que acontece? Por que é menos ordenado? Você tem os dois líquidos separados, ele já apresenta a sua ordenação com relação à espontaneidade. A partir do momento que eu misturo o tetacloreto de carbono com o hexano, né, o que acontece? Essa energia, né, ela vai o quê? Se tornar maior, né? A interação entre as moléculas, né, ela vai se tornar maior e ela vai ser o quê? Menos ordenada.
né, facilitando com que ocorra o quê? A solubilidade. Aqui nós temos um exemplo, né, do exemplo anterior. 500 ml de tetacloreto de carbono com 500 ml de hexano, né? A partir do momento que eu misturo os dois, o que acontece? Elas vão se organizar, né, para poder ocorrer a solubilidade desses dois elementos, né, numa solução. Agora, a formação de solução em reações químicas. Vamos considerar, por exemplo, o níquel, né, com 2 moléculas de ácido clorídrico. Vai formar o quê? Cloreto de níquel mais hidrogênio. Observe que a formação química da substância, sendo dissolvida, se alterou, né? Então, se alterou, formou uma reação química. O níquel vai deixar de existir e o que vai existir é a formação de quem? Do cloreto de níquel. Quando toda a água é removida da solução, não se encontra o níquel, apenas quem? Cloreto de níquel hexaidratado. Consequentemente, a dissolução do níquel em HCl é um processo químico. Por quê? O níquel deixou de existir e houve a formação de quem? Do cloreto de níquel. Um outro exemplo que nós temos é o cloreto de sódio em água, né? Quando você pega cloreto de sódio em água, vai haver a formação do quê? Do íon sódio mais o íon cloreto. Você está dissolvendo quem? Cloreto de sódio em água. Quando a água é removida da solução, encontra-se cloreto de sódio. Isso, consequentemente, significa o quê? Que a dissolução do cloreto de sódio é um processo físico, que é diferente do exemplo anterior, que houve a formação de quem? De uma outra substância, né, caracterizando o quê? Uma reação química. Percentagem de massa, ppm e ppb. Todos os métodos envolvem medir a quantidade de soluto em função da quantidade de solvente ou da solução, né? Então, a percentagem de massa, como o ppm, como o ppb, né, é uma forma de você ter quantitativamente, né, a concentração dessa solução. Geralmente, as quantidades ou medidas são massas, quantidade de matéria ou litros. Qualitativamente, as soluções são diluídas ou concentradas. Então, isso significa o quê? Eu pego uma certa quantidade de açúcar, diluo em água, ou uma certa quantidade de cloreto de sódio e diluo em água. Então, isso ocorre o quê? Qualitativamente, né? Que é bem diferente de você quantificar essa quantidade, né, de matéria na própria solução, né? Dizer aquela quantidade que você vai adicionar e preparar a solução, né? Então, assim, uma forma, né, de você definir aquela quantidade de componente na solução, você utiliza essa percentagem, né? A percentagem massa do componente, que é igual à massa do componente na solução, dividido pela massa total da solução vezes 100. Então, terminamos mais uma aula, né? Na próxima aula a gente vai entrar na parte de expressões de concentração.